Oiê! Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, desculpe minha voz, desculpe minha cara, desculpe tudo, tá? Eu não tô num dia bom hoje. Então vocês desculpem tudo, tá? Não dormi bem, não tô bem de saúde, continuo ainda naquele chove não molha e ainda tá assim, né? Então vocês vão desculpando. Se você é novo ou nova aqui, por favor, se inscreva, ativa o sininho, comenta aí, sai compartilhando, compartilhando com todas as pessoas que você conhece. E muito obrigada. Para os moradores da casa, já sabe aquele abraço apertado, porque aqui tá frio demais, viu, gente? Muito frio mesmo. Pior não é o frio, pior é a chuva, tá? Muita chuva. E dizer que eu tô com muita saudade, sabe? Daquela conexão mais próxima. Então, tô com saudade de vocês, tá? Então, um cheiro bem gostoso. Bem, nós vamos hoje um assunto, eu já falei várias vezes, e hoje eu vou falar um pouco sobre chefes, só que de uma forma diferente, né? Eu já falei muito de chefe narcisista, se bem que nesse vídeo eu vou falar também um pouco dos chefes narcisistas, mas o objetivo desse vídeo é falar sobre os chefes empatas ou codependentes. Gente, ter um chefe codependente, só Jesus na causa, viu? Porque o negócio é muito, é muito. Se ter um chefe narcisista é complicado, imagina um chefe codependente que pega no seu pé o tempo todo, gruda em você, entendeu? É tipo chiclete, não te deixa em paz, não te dá sossego. É difícil ter um chefe codependente. Então, a gente vai falar um pouco desses chefes, porque alguém deve ter um chefe desse, né? Eu já tive um. Ligar para minha casa era um terror, sabe? Tive uma chefe que era um terror. Ela não respeitava meus horários, era um negócio sério. Quando você trabalha com um chefe codependente, a sua saúde física fica prejudicada, porque ele suga toda a sua energia. O chefe narcisista suga a sua energia. O chefe codependente ainda é pior, gente. É pior. O chefe narcisista, você fica espionando ele, porque normalmente eles são divas, né? Eles querem estar o tempo todo nos holofotes. Você não pode nem passar pela frente, né? O chefe narcisista, ele suga você de todas as formas também. O chefe narcisista, ele é fascinado pela voz dele. Então, quando ele chega no escritório, quando ele chega na empresa, quando ele chega, seja lá onde for, você tem que parar para escutar ele, né? Porque ele tem que falar e todo mundo tem que baixar a cabeça e aplaudir. Você tem que, o seu chefe narcisista, você tem que ter adoração por ele, né? Ele quer ser clamado e adorado pelas multidões e cercado por pessoas que ele considera os seus servos. É, porque chefe narcisista, ele não tem funcionários, ele tem servos. Se você assistiu aquele filme, né, Dirty Dance, então você já viu que ninguém coloca o narcisista no canto, né? Existem algumas maneiras de você identificar se seu chefe é narcisista. Eles odeiam serem interrompidos, eles detestam que você discorde dele. Mesmo que ele esteja errado, você tem que concordar. E quando eles dizem aquelas piadas sem graça, aquelas piadas ofensivas, você tem que rir, como se fosse a coisa mais engraçada que você já ouviu. Os chefes narcisistas, eles são maravilhosos no início, quando você começa o trabalho. Mas depois, quando eles começam a empinar o nariz, meu amigo, minha amiga, vou te contar, você tem um grande problema. Como identificar um chefe codependente?
O chefe codependente, ele é perfeccionista. Jesus Cristo, viu? Eu vou te contar. Ó, vocês sabem que as pessoas perfeccionistas, elas sofrem de toque, né? E ter que suportar um chefe perfeccionista, eu vou, ó, chega a dar frio no coração. A maioria dos chefes codependentes, eles vêm de famílias disfuncionais, onde eles não receberam amor, né, de uma forma adequada, amor incondicional. O chefe codependente, eles têm a tendência de criar os pais, né, de criar os próprios pais. Eles são considerados adultos não confiáveis. Eles, eles, eles normalmente, na infância e na adolescência, e durante toda a sua vida adulta, eles assumiram responsabilidades, principalmente familiares, que não era responsabilidade deles, entendeu? Tipo, criar os irmãos, tipo, deixar de estudar para beneficiar outros, e outras coisas também, né? Cuidar dos pais, não se casar, ficar ali o tempo todo cuidando daquela família disfuncional, porque ele acha que é obrigação, né? Porque o codependente acha que tem a obrigação de abrir mão, né? Da sua jornada, de abrir mão da sua vida, de abrir mão da sua felicidade para tentar mudar as outras pessoas. Eles têm um sentimento de baixa autoestima tão grande que eles se acham inadequados socialmente. Enquanto que o outro, né? O outro é só alegria e aquela falsidade, né? Para atrair multidão, holofote, para eles são divas, né? Os narcisistas, eles são divas. Eles estão ali sempre, o tempo todo, querendo aplausos, né? Holofotes, brilho, luz na frente deles, que é para eles aparecer, tapete vermelho, etc. Enquanto que o codependente é totalmente diferente, né? Ele fica grudado nas pessoas, tentando aquele amor que eles não tiveram durante a infância e tentando também consertar coisas que eles sabem que estão errados. Eles ficam tentando consertar as pessoas. Então, normalmente, eles se acham inadequados socialmente. Os chefes codependentes, eles carregam as suas crenças para o local de trabalho. O chefe codependente, ele não gosta, enquanto que o chefe narcisista, tá? Ele tá lá o tempo todo te dando obrigações para você fazer e apontando defeito, porque para ele também você não faz as coisas certas, tá lá te humilhando, dizendo piada, debochando de você. O codependente, o chefe codependente, ele quer fazer tudo sozinho. Ele não sabe delegar, tá? Ele quer fazer as coisas sozinho, ele acha que ele tem capacidade de ficar carregando o escritório, a empresa, tudo nas costas dele, porque ele não sabe delegar. O chefe codependente, ele deixa os seus funcionários muito ansiosos, muito mesmo ansiosos, porque ele promove crenças, né, do perfeccionismo, que tudo tem que ser perfeito. Existe um site, né, chamado Glassdoor, que é um site de emprego. Nesse site, eles têm muitas frases, né, que a gente chama de coaches, sobre chefes codependentes, sobre chefes narcisistas. Então, eles mesmo, que é uma empresa que oferece emprego, eles te dão dicas, né? Então você fica até assustado quando você lê certas coisas nesse site. Eles são sátiros. Então, eles dizem que o chefe codependente, se você está procurando um emprego, se você, se você quer um chefe codependente, procura um chefe que acumula todas as tarefas. Procure um chefe que diz: este lugar não inova, ou seja, nada muda.
Erros não devem ser tolerados, que é o chefe perfeccionista que não tolera erros, né? Então, nesse site, você se diverte e às vezes dá até medo de você procurar um emprego, porque eles têm lá uma série tipo assim, de piadinhas, mas eles estão falando a verdade realmente, entendeu? Para você entender o tipo de coisa que você está procurando. Imagine um chefe, né, dizer que o humano não erra, que tudo tem que ser perfeito, que naquela empresa nada inova, nada muda. Os chefes codependentes, eles deixam seus funcionários tão ansiosos, mas tão ansiosos, porque a maioria deles já foi constatado, né, que pessoas que trabalham com chefes codependentes, eles têm insônia, eles não dormem, eles ficam doentes, né? Por causa do perfeccionismo. Ele tem que chegar na empresa e fazer tudo certinho e não pode errar porque ele tem medo de perder o emprego. Eles também sobrecarregam, quando eles se apegam a um funcionário, eles sobrecarregam esse funcionário de atividades. Então, o chefe codependente, ele tem um pensamento confuso, perfeccionista. Ele é o tipo do chefe que entra às 6 horas da manhã na empresa e sai 10 horas da noite, tá? E quando ele se apega a um funcionário, ele quer que o funcionário faça a mesma coisa que ele. O chefe codependente, ele acha que trabalhar 8 horas por dia é pouco. Normalmente ele quer que o funcionário trabalhe 16 horas. O chefe codependente, ele não entende que o ser humano não é robô. E que até robô quebra, né? Então, ele tira o máximo ali. E o pior de tudo isso é que o chefe codependente, ele também não deixa a empresa, ele fica lá. E às vezes os funcionários vão embora e ele fica lá. Ele não dorme bem, né? Porque ele fica pensando no perfeccionismo e ele não dorme bem, ele não tem paz, ele não tem sossego e ele não deixa os funcionários também terem sossego. Normalmente, o chefe codependente, ele, ele é irritado, tá? Ele toma muito café, ele tem aquelas bolsas embaixo dos olhos, porque ele não dorme bem, né? Ele fica lá pensando só em fazer, nas maluquices dele. Então, ele é uma pessoa que ele chega no trabalho cansado, como se não tivesse dormido, não tivesse descansado. E normalmente os funcionários ficam do mesmo jeito, né? Porque ele inferniza a vida dos funcionários. Nesse site, Glassdoor, também tem um comentário que que um dos chefes codependentes escreveu lá no Twitter dele, que ele se vangloria da falta de sono e que ele parece um morto-vivo. Gente, esse site é muito engraçado, viu? É um site de emprego, né? É um site de emprego, quando você vai procurar emprego. Vai lá, eles te dão todos os tipos de chefe. O chefe codependente, ele fica tanto em casa como no trabalho, tentando construir um relacionamento saudável. Mas como é que você vai construir um relacionamento saudável com uma pessoa que é disfuncional? Com uma pessoa que tem toque, né? Porque perfeccionismo é toque, né, gente? O chefe que é severamente codependente, ele sempre acredita, eu nunca vou ser bom o suficiente, né? Nunca nada está perfeito para ele. O chefe codependente, e os funcionários vão embora, ele fica lá fazendo coisas e anotando coisas para no outro dia infernizar a vida do funcionário. O chefe codependente, ele sempre acha que ele tem que trabalhar cada vez mais, tá? Os chefes codependentes, quando eles são casados, normalmente eles têm problemas de relacionamento com as esposas ou com os maridos, porque eles não têm tempo para dedicar à família, eles só se dedicam ao trabalho. Eles são codependentes do trabalho também, tá? Então é uma pessoa, meu Deus do céu. E o pior de chefe codependente é quando ele
gosta de um funcionário que ele gruda no funcionário, tipo um sanguessuga, e ele suga toda a energia do funcionário. Ele quer que o funcionário fique lá com ele quer que o funcionário almoce com ele quer que o funcionário, tá? E ele fica ali exigindo a perfeição do funcionário, a dedicação também. O chefe codependente, ele acha que ele deve cuidar dos funcionários como se fossem filhos, e ele não cuida dele. Por quê? Porque quando ele era criança, o codependente é assim, né? O codependente, ele fica querendo consertar os pais e dizer para os pais, olha, eu estou aqui, me dê atenção, cuide de mim. E aí eles ficam adultos do mesmo jeito. Então, quando na empresa que eles são chefes, né, que eles administram, eles ficam querendo cuidar dos funcionários como eles cuidavam dos pais deles, né? Porque os pais deles não cuidavam deles, aí eles ficavam naquela ansiedade de querer consertar os pais, de querer mudar os pais. Gente, isso é uma coisa horrível. Falsa crença, diálogo interno disfuncional, tudo isso pode transformar uma pessoa em codependente. Eles lutam para encontrar equilíbrio, conforto, respeito nos seus relacionamentos, tanto profissionais como nos relacionamentos privados. É tanto que na psicologia os psicólogos chamam os chefes codependentes de workoholismo, né? Ou seja, é a mesma coisa de pessoas viciadas. Eles ficam tentando se livrar da ansiedade e da tristeza que eles têm. Eles se sentem mal equipados para lidar com os cargos que eles têm, com os cargos que eles adquirem, com as empresas que eles montam. Normalmente, o chefe codependente, eles colocam as próprias empresas deles em risco e alguns vão à falência, né? Em casa, eles têm problemas no desenvolvimento íntimo emocional. No Glassdoor tem também uma frase de alguém que trabalhava com um chefe codependente e escreveu o seguinte: se você trabalha aqui, não espere ter uma vida pessoal. Meu chefe chega no escritório às 6 e sai às 22 horas. Então, como é que essa pessoa vai ter uma vida pessoal? Quando o chefe é codependente e você tem o marido ou a esposa doente, ele diz para você o seguinte: fique aqui no trabalho, que você vai ser mais útil do que se você for para casa. Se você for pensar no desespero de alguém que tem um chefe codependente, você também fica doente. Porque não existe o maior problema do chefe codependente é o perfeccionismo, e não existe nada pior do que uma pessoa perfeccionista. Porque o perfeccionista, ele não admite erro nele, ele não admite erro nos outros, tá? Ele não admite falhas. E ele suga as pessoas, e ele estraga a vida dele, e estraga a vida de quem está perto dele. Então, tanto, né, os chefes divas, né, que são os narcisistas, que querem estar o tempo todo no holofote e trata os funcionários como servos. E o codependente trata os funcionários como os filhos inválidos, né, porque ele acha que os filhos nunca fazem nada perfeito. Os filhos funcionários, né? Então, esse foi nosso bate-papo de hoje. Beijo duplo no coração. Que Deus livre vocês de chefe codependente e de chefe narcisista. Tá bom? Tchau.